O mensageiro que tinha ido chamar Micaías falou-lhe dizendo: eis que as palavras dos profetas, a uma voz, predizem coisas boas para o rei. Portanto, que a sua palavra seja como a palavra de um deles. Fale o que é bom. Micaías respondeu: tão certo como vive o Senhor, o que o Senhor me disser, isso falarei. Amém? Os irmãos podem se assentar, dando glória a Deus. Então, nós estamos trabalhando com o tema: quem tem chamado tem dono, não faz o que gosta. Amém? Então, aí os irmãos podem me perguntar o que tem a ver o texto com esse tema. Daqui a pouco eu digo para os irmãos. Então, o tema: quem tem o chamado tem dono, não faz o que gosta. E eu creio que aqui nessa noite tem pessoas que têm um chamado. Amém? Eu creio que aqui todos têm um chamado. E logo eu também quero dizer que quem tem um chamado tem um dono. E o que nós vemos muito hoje em dia são pessoas que elas até querem servir a Deus, mas elas querem servir a Deus do seu próprio jeito. Elas querem servir a Deus no dia que elas têm tempo, elas querem servir a Deus no dia que elas não têm outra coisa para fazer, elas querem servir a Deus do jeito delas, da maneira delas, da forma que elas querem. Muitas pessoas, elas até querem o céu. Eu quero ir para o céu, mas não quer abrir mão das suas próprias vontades, não quer abrir mão dos seus desejos, quer viver da maneira que vivia antes, quer continuar fazendo as mesmas coisas que fazia antes, quer viver do seu jeito, da sua maneira. Acontece que, como eu falei antes, como nós vemos no tema, quem tem chamado tem dono. Então logo, se tem um dono, então logo não tem mais como viver do seu jeito, não tem mais como viver da sua própria maneira, porque quem tem um dono não vai mais viver como quer, não vai mais fazer o que quer, mas vai viver de acordo com a vontade daquele que te chamou, daquele que o chamou. Amém? Então nós vemos aí que o profeta Micaías, ele não fez aquilo que ele queria, ele não fez aquilo que ia agradar ao rei. Nós vemos que a história vai contar que durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. E vai dizer que depois desses 3 anos, o rei Josafá vai visitar o rei de Israel, que no caso era Acabe. E quando chega lá, diz que Acabe fala com ele: você vai comigo tomar Ramote-Gileade dos sírios? Você vai comigo tomar Ramote-Gileade? E diz que Micaías, ele diz: sim, eu vou, mas consulte ao Senhor primeiro. E aí vai dizer que ele chama cerca de 400 homens, 400 profetas, e diz que esses profetas, todos eles vão dizer a mesma coisa ao rei: pode ir, vá, porque você vai triunfar. Vá, porque o Senhor vai lhe entregar eles nas suas mãos. E então diz que Josafá, ele pergunta: não tem mais nenhum profeta por aqui? Não tem mais nenhum profeta por aqui? E ele diz: tem mais um, o filho de Ilá, Micaías. Mas acontece que eu odeio ele porque ele só profetiza para mim o que é mal, ele nunca profetiza para mim o que é bom. Então diz que ele manda chamar Micaías, e eles vão buscar Micaías, e disse que ali aqueles 400 profetas já tinham falado diante deles, dos 2 reis, e vai dizer que todos eles haviam dito, como eu já falei, a mesma coisa, que ele podia ir, que ele iria triunfar. E aí diz que Micaías, como nós lemos, Micaías, quando é questionado pelo mensageiro do rei, e o mensageiro do rei diz a ele: os outros todos profetizaram coisa boa para o rei, espero que você também profetize coisa boa para ele. E Micaías prontamente responde: tão certo como vive o Senhor,
o que o Senhor me disser, isso falarei. E assim Micaías agiu. E por que Micaías agiu dessa maneira? Porque Micaías, ele entendia que ele tinha o chamado, ele entendia que logo ele tinha um dono e que ele não ia falar nada para agradar o rei, que ele não ia falar nada para agradar pessoas, mas que ele tinha que agradar o dono dele. Ele tinha que agradar aquele que tinha chamado ele, aquele que tinha escolhido ele. Então Micaías é um profeta pouco falado na Bíblia, mas me chamou a atenção, porque Micaías, a gente vê que ele, diante de 400 profetas que falaram que o rei queria ouvir, diante daqueles 400 profetas que falaram palavras agradáveis ao rei, Micaías foi o único que falou aquilo que o Senhor ordenou. E o texto vai dizer que no decorrer do texto vai dizer que o rei, ele vira e ele diz, está vendo aí? Que ele só fala para mim aquilo contra mim, que ele só fala para mim o que é mal, ele nunca fala nada de bom para mim. E diz que o rei, ele ficou tão irado que ele manda prender Micaías. Mande prender ele e deixar ele a pão e água até que eu volte vitorioso. Olha para isso. Então ele manda prender Micaías. E o que é que eu vejo aqui? Logo nós vamos ver no decorrer do texto que a profecia que Micaías entregou para o rei, ela se cumpriu. Nós vamos ver que a profecia que ele entregou para o rei, ela se cumpriu. Mas nós vamos ver que eu não vou focar na história toda, mas o que eu quero mostrar para os irmãos é o seguinte: diante de 400 homens que havia profetizado o que o rei queria ouvir, Micaías, ele entregou aquilo que o Senhor ordenou. Porque, como eu disse, Micaías, ele entendia que quem chamou ele era quem mandava, quem chamou ele era o dono dele, quem chamou ele foi Deus. E ele não ia falar nada que agradasse ao rei, nem que agradasse a homem nenhum ali. Porque quem tem chamado, quem tem consciência do seu chamado, sabe que tem um dono e sabe que não tem que agradar pessoas, mas tem que agradar a Deus. Não tem que obedecer a pessoas, mas tem que obedecer ao seu dono, a Deus. Então Micaías, ele tomou bofetada de um daqueles profetas, que foi Zedequias. Ele foi lançado na prisão a pão e água, como nós vemos que o rei ordenou que ele fosse lançado. Mas Micaías é como se ele dissesse assim: eu não estou nem aí que vão ficar contra mim. Eu não estou nem aí que 400 profetas falaram que o rei queria ouvir. Eu não estou nem aí que eu vou ser preso. Eu não estou nem aí que o rei me odeie. Mas se o Senhor me chamou para falar, eu vou falar o que o Senhor ordenou. Eu vou falar o que o Senhor mandou. Que o rei goste, que o rei não goste. Então Micaías, ele fez aquilo que o Senhor mandou. Micaías, ele obedeceu ao dono dele. Micaías, ele não fez, porque Micaías, ele podia ter dito assim: já que 400 falou que o rei queria, eu sozinho vou dizer, Senhor? Eu sozinho vou dizer a ele que ele vai perder, que ele vai morrer na batalha? Não, eu vou dizer o que os outros também disseram, porque assim ele não fica contra mim. Mas Micaías, ele foi obediente. Micaías, ele entregou aquilo que o Senhor ordenou. Micaías, ele obedeceu ao dono dele, porque Micaías sabia que ele tinha um dono e que ele tinha que fazer o que o dono dele manda. Então nós vamos ver lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 9, Pedro vai dizer o seguinte: vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, as palavras bem claras: vocês são povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, crente, você que está aqui nesta noite, eu que estou aqui também, porque a palavra corta para vocês e corta para quem está aqui. Então, nós temos que entender o seguinte: a partir do momento que nós estamos aqui, que nós levantamos a nossa mão, fizemos uma aliança com o Senhor, atendemos ao chamado do Senhor. O Senhor nos chamou. Eu e você não estamos aqui só porque queremos, porque a gente quis, mas porque o Senhor nos chamou. Então nós temos que entender que agora nós somos propriedade exclusiva de Deus. Eu e você somos propriedade exclusiva de Deus. Logo nós não temos mais que viver viver segundo as nossas próprias vontades. Não temos mais que fazer aquilo que nós queremos,
Não nos cabe mais viver como vivíamos antes. Não nos cabe mais viver da maneira que queremos, mas da maneira que o Senhor quer. Fazer aquilo que agrada ao Senhor. Obedecer à voz do Senhor. Então nós vemos que Micaías, ele agiu dessa maneira. Ele entendeu que quem chamou ele foi Deus, quem deu a palavra a ele foi Deus, e ele ia obedecer a quem chamou. Ele não ia obedecer a rei, ele não ia obedecer a pessoas para que o rei se agradasse, mas ele resolveu obedecer a quem chamou ele, a quem entregou a ele a missão, o chamado de falar com o rei. Então, eu e você temos que entender que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Ou seja, o que é exclusivo? Somente dele. Somos propriedade de um único Deus. Nós só temos um dono, que é Deus. Então logo nós temos que viver conforme a vontade de Deus. Não cabe mais a mim e a você, se formos chamados, se formos escolhidos, viver da nossa própria maneira, viver do jeito que queremos, fazer o que fazíamos antes. Mas agora nós devemos viver de acordo com a vontade daquele que nos chamou, de acordo com a vontade daquele que nos escolheu, daquele que nos chamou. Eu peço aos irmãos para abrir em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 19 e 20, amém? Onde vai dizer o seguinte: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que vocês não pertencem a vocês mesmos, porque vocês foram comprados por preço? Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, aqui o apóstolo Paulo ele vai falar ao povo de Corinto, a igreja de Corinto. Vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que vocês não pertencem mais a vocês mesmos? Ou seja, vocês têm um dono de agora em diante. Vocês agora pertencem a um dono. Vocês agora devem obediência ao dono de vocês. Vem cá, quando você tem, como é que diz? Quando uma pessoa ela vai procurar um emprego, ela chega na empresa, ela vai fazer o que ela quer? Não, ela não vai fazer o que ela quer, ela não vai agir como ela quer, ela não vai dizer o que é que ela quer fazer. É o patrão que vai dizer o que ele vai fazer, o que ela vai fazer. É o patrão que vai dizer o horário que ele tem que estar na empresa, que ela tem que estar na empresa. É o patrão que vai dar as regras da empresa e a pessoa ela vai simplesmente ter que atender. E por que que com Deus nós queremos agir diferente? Porque que quando é com Deus nós queremos fazer aquilo que queremos. Quando é com Deus nós queremos viver do nosso jeito, da nossa maneira. Quando é com Deus a gente não quer obedecer. A gente não quer obedecer as regras. A gente não quer obedecer os princípios. A gente não quer obedecer a palavra. Por quê? Quando a palavra diz que nós não nos pertencemos mais. Quando a palavra diz que nós temos um dono. Quando a palavra diz que agora nossos corpos devem glorificar a Deus. Por que que a gente muitas vezes quer fazer ainda o que a gente quer? Como assim? Por exemplo, hoje tem culto, mas a pastora que me perdoe, eu não vou lá hoje não. Eu não vou lá hoje não porque eu estou cansado. Eu não vou lá hoje não porque eu preciso ganhar um dinheirinho extra. Eu não vou lá hoje não porque minha parenta lá chegou lá não sei de onde, vai fazer um jantar e eu quero marcar presença. Você tem que entender uma coisa: se você tem um chamado, você tem um dono. E se você tem um dono, você não faz mais o que quer, não é mais as suas vontades, não é mais os seus desejos, mas é a vontade daquele que te chamou. Então, qual é o dever daquele que tem um chamado, daquele que reconhece que tem um dono? Eu estou cansado, mas eu vou para a igreja. Eu estou cansado, mas eu vou evangelizar. Eu estou cansado, mas eu vou para o ensaio. Eu estou cansado, mas eu vou fazer a obra, porque eu tenho um chamado. Quem me chamou me requer obediência. Então eu não posso mais fazer o que eu quero. Eu vou fazer aquilo que o meu dono me ordena, aquilo que o meu dono manda, porque nós sabemos que
manda quem pode e obedece quem tem princípio. Amém? Então, nós vemos que quem tem chamado tem dono. Nós vamos ver lá em João 15, no versículo 16, onde o próprio Jesus, ele vai falar o seguinte: não fostes vós que escolheste a mim, mas eu vos escolhi e vos designei para que vá e dê frutos. Então, o próprio Jesus, ele está dizendo: para com esse negócio de você dizer que você me aceitou, para com esse negócio de dizer que você me quis. Quem te quis foi eu, quem te escolheu foi eu. Você não está aqui porque você quer, você não está aqui porque você decidiu a igreja da pastora Liane, então eu vou porque eu gosto dela, né? Uma pessoa que eu gosto, eu vou para lá. Não, você não está aqui porque você quer, você está aqui porque Deus te escolheu. Você não está neste ministério porque você resolveu que você queria estar aqui, mas Deus escolheu você para estar aqui. Então nós temos que ver que nós, como Jesus disse, nós não o escolhemos, Ele nos escolheu. E olha como Ele completa: e vos designeis para que vá e dê fruto. Ou seja, Jesus ainda diz mais: eu não escolhi ninguém para ficar sentado no banco assistindo uma pregação, assistindo um culto e depois ir embora para casa. Eu não chamei ninguém para vir na igreja uma vez na semana ou duas. Eu não te chamei para vir na igreja somente nos cultos de domingo ou nos cultos de festa. Eu te chamei para você estar todos os dias na minha presença. Eu te chamei para fazer a minha vontade. Eu te chamei para fazer aquilo que eu te ordeno. Eu te chamei para fazer aquilo que eu mando. Então, você não está aqui porque você quer, você está aqui porque Deus te escolheu. O próprio Jesus te escolheu. Você não escolheu Jesus. Não foi você que escolheu. Não foi você que decidiu aceitar Ele. Você apenas atendeu o chamado dEle. Porque quem te escolheu foi Ele. Quem te chamou foi Ele. É por isso que você está aqui. Então, você tem que entender que a partir do momento que você resolveu atender o chamado de Deus, a partir do momento que você resolveu dizer sim para o chamado, você agora tem que entender que você tem um dono e você não deve mais viver da maneira que você quer, você não deve mais fazer as coisas como você quer. Peraí, né? Eu vou aceitar, eu vou lá, eu vou aceitar. Eu aceitei, mas eu vou continuar fazendo o que eu quero. Eu vou continuar fazendo o que eu gosto. Gente, ninguém manda em mim. Ninguém manda em mim, eu sou livre. Eu faço o que eu quero, eu faço o que eu gosto. No dia que eu quiser, eu vou para a igreja. No dia que eu tiver tempo, eu vou. Quando não tiver tempo, eu não vou. No dia que eu chegar muito cansado, eu fico em casa, vou descansar. Epa, peraí. Não é dessa maneira, não. Jesus não lhe chamou para você viver do jeito que você quer, nem fazer o que você gosta. Jesus, como diz o tema, quem tem chamado tem dono, não faz o que gosta. Então você gostaria, acho que muitos aqui gostaria sim, de uma hora dessa estar em casa, de uma hora dessa estar no quentinho da sua cama, assistindo um filme, tomando um cafezinho quente, né? Descansando. Mas acontece que você tem chamado e você entende que você não se manda mais, que você atendeu o chamado de Jesus. Então você tem que estar na presença dele. Se tem culto eu vou, porque o Senhor me chamou. E se o Senhor me chamou, eu não sou mais dona de mim mesmo, eu não sou mais dono de mim mesmo. Então, se tem culto eu vou estar lá. Se tem evangelismo eu vou estar lá. Se tem, como é que diz? Se tem que pregar, eu vou pregar. Se tem que louvar, eu vou louvar. Então, quem tem chamado tem dono. Não faz o que gosta, mas faz o que o dono manda. Amém? Então, nós temos que entender que o nosso dono é Deus. O nosso dono é Jesus. E a partir de agora em diante, nós não fazemos mais aquilo que gostamos. Nós não fazemos mais aquilo que queremos, nem do jeito que queremos, nem no dia e na hora que queremos. Amém? Porque quando você trabalha, você obedece o seu patrão, você respeita o horário, você chega na empresa no horário, você sai correndo, não toma nem café para não chegar atrasado, você perde hora de almoço, você faz tudo pelo seu patrão, porque você sabe que ele é quem manda em você, que se você não obedecer, nem o seu salário talvez você não vai receber, ou vai receber descontado. Então você atende, você obedece. E porque ao seu dono você não quer obedecer?
Porque o seu dono não é o seu patrão. Seu patrão manda em você na empresa, tudo bem, e você respeita lá as regras do seu patrão. Mas por que quando você vem para Jesus você não quer respeitar as regras? Porque quando você vem para Jesus você não quer obedecer ao seu dono. Quando você vem para Jesus você atende o chamado de Jesus, mas você não quer fazer aquilo que o seu dono lhe ordena, aquilo que o seu dono manda. Então nós sabemos que estamos aqui não porque queremos, mas porque o Senhor nos escolheu, porque o Senhor nos chamou. Então é por isso que eu e você estamos aqui. É por isso que eu e você estamos neste ministério. E é por isso que eu e você estamos todos os dias nesta igreja, porque nós entendemos quem foi que nos chamou, nós entendemos quem foi que nos colocou aqui, e nós entendemos que agora nós devemos obediência ao nosso dono. E quem é o dono da obra? Quem é o dono? É Deus. Então, se Deus é o dono, é Ele que manda. E se Deus é o dono, se é Ele que manda, eu e você só temos que obedecer. Eu e você só temos que obedecer. Mas como eu falei no princípio, no começo, hoje o que vemos muito é o quê? Pessoas que elas vêm para Jesus, elas atendem o chamado, Jesus chamou, elas vêm, elas levantam a mão, faz uma aliança, mas daí em diante elas querem ainda continuar fazendo o que fazia antes, quer continuar vivendo do jeito que queria, quer vir para a igreja no dia que quer, na hora que quer, no dia que não tem outra coisa para fazer, porque a prioridade não é Deus, porque a prioridade não é a obra do Senhor, a prioridade continua sendo a sua própria vida. Mas se você decidiu entregar a sua vida ao Senhor, se você decidiu atender ao chamado do Senhor, você agora tem um dono, não é mais sua vontade, não é mais seu querer, não é mais na hora que você quer, mas é tudo como Deus quer. Então, nós vamos saber que a partir do momento que nós temos um dono, nós temos que obedecer ao nosso dono. E eu tenho logo que te dizer o seguinte: tenha certeza de uma coisa: o Senhor, Ele é o meu dono, Ele é o teu dono. Nós estamos aqui para fazer aquilo que Ele nos ordena, aquilo que Ele nos chamou para fazer. E eu te digo mais: quando você não quer fazer aquilo que o seu dono manda, quando você não quer obedecer a Ele, quando você não quer obedecer à vontade dEle, fazer a vontade dEle, mas quer continuar fazendo as suas próprias vontades, o que é que vai acontecer? O Senhor, Ele vai te disciplinar. O Senhor, Ele vai disciplinar, porque o Senhor, Ele disciplina aquele que é filho desobediente. O Senhor, Ele disciplina aquele que não quer fazer a vontade dEle, mas quer continuar fazendo suas próprias vontades. Aquele que não quer obedecer os seus princípios, os seus mandamentos, a sua palavra, mas quer continuar vivendo da mesma maneira que vivia antes. Então não se preocupe se alguém não quer fazer a vontade do Pai. Eu não vou para a igreja hoje não, porque fulano também não vai, fulano só vai quando quer, fulano só faz quando quer. Então não se preocupe com isso, porque vai chegar uma hora que o Senhor vai ter um encontro com essa pessoa e vai disciplinar essa pessoa, e vai fazer essa pessoa entender que não se manda mais, vai fazer essa pessoa entender que ela tem um dono, que ele tem um dono, e quem tem dono tem que obedecer a voz do teu dono. Então não se importe, continue fazendo a vontade do Senhor, continue ouvindo e obedecendo aquele que te chamou. Não se importe com quem não faz, não se importe com quem não obedece, não se importe com quem continua vivendo do mesmo jeito, porque vai chegar uma hora que o Senhor vai ter um encontro com este e com esta, e vai disciplinar esta pessoa até que ela entenda que Ele é Deus, até que ela entenda que ela não se manda mais, que ela não se governa mais, e que o Senhor é quem manda e que o servo tem que obedecer. Amém? Então nós vamos ver também que, como eu falei, quem tem dono não faz o que gosta. Como eu falei um pouquinho antes, quando a gente vai procurar um emprego, eu tenho meu emprego, várias pessoas aqui têm seus empregos. Nós fazemos o que queremos? Não.
nós obedecemos as regras, nós fazemos aquilo que nos é ordenado. Nós obedecemos quem está acima da gente, quem é superior a gente. Não é isso? Aí nós vamos ver lá em Mateus 26, 39, onde Jesus vai falar que, como é que diz? O final do versículo é: contudo seja feita a tua vontade, não a minha. Então olha aí, Jesus era o próprio Deus, era o próprio Filho de Deus, né, que veio em forma de homem para cumprir a vontade do Pai. E Ele mesmo nos dá o exemplo de obediência. Ele diz: Pai, passa de mim este cálice, se possível for, passa de mim este cálice, mas contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. E quem sou eu e quem é você para querer fazer a nossa vontade e não querer fazer a vontade de Deus? Quem somos nós para querer ir contra a vontade de Deus? Quem somos nós para querer continuar fazendo o que a gente quer e não obedecer o que o Senhor manda? Então Jesus, Ele veio para dar exemplo para mim e para você de obediência. Jesus, Ele foi o maior exemplo de obediência. Nós vemos que Paulo, ele fala: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, a partir do momento que eu e você temos um dom, a partir do momento que nós atendemos o chamado do Senhor, nós agora temos que sermos imitadores de Jesus, imitadores de Cristo. Ou seja, Jesus passou por essa terra, Jesus viveu nesta terra, mas Ele viveu sempre em obediência ao Pai. Jesus, Ele não fez o que queria. Jesus, Ele não fez o que ele gostava. Jesus, Ele fez aquilo que o Pai ordenava. Jesus, Ele teve uma vida de obediência do início ao fim. Então, como nós vamos ver lá em João 6,38, acho, que Jesus, o próprio Jesus, Ele vai dizer: eu não desci do céu para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então Jesus nos dá exemplo o tempo todo que nós não temos que fazer a nossa própria vontade. Nós temos que viver uma vida de obediência. Nós temos que obedecer àquele que nos chamou. Nós temos que fazer aquilo que o nosso dono manda. E se o nosso dono é Deus, eu tenho que obedecer aquilo que Deus me manda. Eu tenho que fazer aquilo que Deus ordena. Eu tenho que fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Então, nós vamos ver que quem tem chamado tem que renunciar muitas coisas. O chamado, ele vem com renúncia. O chamado não é para você servir de qualquer jeito, não é para você fazer do seu jeito, não é para você fazer como quer. O chamado é para você obedecer. E a obediência, ela requer renúncia. A obediência, o chamado, requer renúncia. Eu e você temos que entender que nós temos que renunciar. Jesus, ele fala lá em Lucas 9:23, né? Quem quer vir após mim, né? Tem que o quê? Negar a si mesmo, tomar a sua cruz dia a dia e segui-lo. Ou seja, renunciar. Negar você mesmo é negar suas vontades, é negar os seus desejos, é não fazer mais o que você fazia antes, é não viver mais do mesmo jeito que você vivia antes, mas agora é você abrir mão de tudo aquilo que você gosta, abrir mão das suas vontades, abrir mão dos seus desejos, abrir mão de tudo que você viveu, para agora viver de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a vontade daquele que te chamou. E nós vamos ver que Deus, às vezes, Ele vai pedir. Muitas vezes Deus vai pedir para mim e para você, para a gente fazer algo que a gente não queria fazer. Porque quantas vezes, um momento, a igreja pode glorificar o Senhor. Glória a Deus! Muitas vezes Deus vai pedir para você fazer algo que você não quer fazer, né? Porque quantas vezes nós ouvimos pessoas dizer: eu não quero ser obreiro não, porque é muita responsabilidade. Eu não quero, como é que diz, pregar não, porque eu não sei, porque eu não consigo, porque eu não posso, né? Quantas vezes muitas pessoas
abrem a boca e diz: eu não quero cantar não, porque ninguém gosta, ninguém, quando eu canto ninguém dá glória, quando eu canto ninguém ajuda. Quantas pessoas elas vão dizer: eu não gosto de evangelizar, eu não quero evangelizar não, porque eu não gosto, porque eu tenho vergonha de falar com as pessoas, porque eu não sei falar. Mas acontece que o chamado, como eu disse, exige renúncia, e você tem que renunciar ao seu eu, você tem que negar a si mesmo, você tem que tomar a sua cruz, ou seja, mesmo que doa, mesmo que você não esteja com vontade, mas você precisa entender que você tem que atender ao chamado, você tem que renunciar à sua vontade, ao seu desejo, você tem que fazer aquilo que Deus manda. Glória a Deus. Nós vamos ver que quem tem chamado, como eu disse, né, muitas vezes Deus vai mandar você fazer o que você não quer. E um exemplo disso que nós vemos na Bíblia é o exemplo de Jonas. Deus chamou Jonas e mandou ele ir para onde? Pregar em Nínive. Não foi isso? Deus, ele chamou Jonas, ele disse: vai e pregue contra Nínive. Mas só que aconteceu o quê? Jonas, ele não quis ir para Nínive. Jonas, ele não gostava daquele povo de Nínive. Jonas, ele não gostava daquela nação. Jonas, ele achava que aquela nação não merecia salvação, não merecia uma chance de se arrepender. Jonas, ele simplesmente, ele não queria ir para Nínive, mas Deus tinha chamado ele para pregar em Nínive. Deus tinha chamado Jonas para ir para Nínive e pregar contra Nínive. Então, Jonas, nós vamos ver que Jonas, ele levantou para tentar fugir do Senhor. Mas eu já quero dizer a você o seguinte: não adianta você fugir do seu chamado. Não adianta você dizer que você não sabe, que você não pode, que você tem vergonha, que você é tímido, que você é isso, que você é aquilo. Porque se Deus te chamou, você vai ter que fazer de um jeito ou de outro. Se Deus te chamou, Deus, ele não vai aceitar suas desculpas. Então vamos parar de estar dando desculpa. Não importa se vão gostar, não importa se vão lhe criticar, não importa se vai agradar A ou a B ou a C. Se Deus chamou, você tem que fazer. Se Deus ordenou, você tem que obedecer. Porque se você tem chamado, você tem que renunciar a você mesmo, negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir, e fazer aquilo que ele te manda. E nós vamos ver então que Jonas, ele recebeu a ordem para ir pregar em Nínive, mas Jonas, ele não queria pregar em Nínive. Entenda uma coisa: você é chamado, nem sempre você vai querer fazer aquilo que Deus ordena, mas se você é chamado, se você tem dono, você vai ter que obedecer ao seu dono. Você vai ter que obedecer ao seu dono. Jonas, ele não queria pregar contra Nínive, ele não queria ir para Nínive. E nós vamos ver que Jonas, ele toma outro caminho. Deus mandou ele ir para Nínive e Jonas vai e pega um navio para Tarsis. Não adianta você querer mudar a rota diante de Deus. Se Deus mandou você ir por aqui, não queira ir por cá, porque Deus vai acabar lhe trazendo para o caminho que ele quer. Então, nós vamos ver que o chamado, ele requer renúncia e ele requer também obediência. Jonas, nós vamos ver que Jonas, ele não queria fazer o que Deus mandou. Mas que grande perigo é você não obedecer ao seu dono. Que grande perigo você não obedecer àquele que te chamou. É um grande perigo, porque nós vemos que Jonas, ele fugiu. Ele quis mudar a rota dele. Ao invés de ir para Nínive, ele quis ir para Tarsis. Mas o Senhor, ele corrigiu a rota. Ele trouxe Jonas de volta. E ele fez Jonas ir para Nínive e fazer o que ele tinha ordenado. E nós vamos ver que outros também, né, que não queriam obedecer, mas obedeceram, como Moisés, né? Como Moisés, como o próprio Paulo, apóstolo Paulo, que se tornou um dos maiores apóstolos, um dos maiores pregadores da palavra do Senhor. Mas nós sabemos que Paulo, ele não queria. Nós sabemos que Paulo, ele tinha outros objetivos, outros propósitos. Nós sabemos que Paulo, ele nem gostava de crente. A verdade é essa. Então ele perseguia crente, ele matava crente. Mas o que foi que aconteceu com Paulo? Ele agiu daquela maneira, do jeito dele, fez o que ele queria, até o dia que Jesus interrompeu os planos dele, quando ele estava indo para Damasco, para perseguir mais crente, para matar mais crente.
Então Jesus, ele teve um encontro com ele ali no caminho de Damasco, e Jesus ali tratou com Paulo, e Paulo então acabou se tornando um dos maiores apóstolos, um dos maiores pregadores da palavra. Então nós vemos que não adianta a gente fugir, não adianta a gente dizer que não gosta, não adianta a gente dizer que não quer, porque quando o Senhor quer, quando o Senhor chama, quando o Senhor manda, Ele vai ter que fazer, Ele vai ter que cumprir. Então não adianta você tentar fugir, não adianta você se importar com quem está fugindo. Não se importe com quem está fugindo. Não se importe com quem não quer fazer. Não se importe com quem disse que não quer, que não gosta. Porque vai chegar uma hora que o próprio Jesus vai ter um encontro com essa pessoa, e ela vai acabar vindo, e ela vai acabar fazendo, e ela vai acabar obedecendo, vai acabar atendendo ao chamado e vai acabar fazendo. Porque quem manda é o dono, não somos nós. Amém? Glória a Deus. Então, o chamado requer obediência, né? O chamado, eu e você fomos chamados para obedecer a voz de Deus. Eu e você fomos chamados para obedecer àquele que nos chamou. Então, se nós fomos chamados para obedecer àquele que nos chamou, não cabe mais a mim e a você escolher o que vamos fazer, escolher quando vamos fazer, escolher a hora de fazer, nada. Não cabe mais a nós. Mas se o Senhor nos chamou, se o chamado exige renúncia, você precisa entender que você vai ter que servir quando você estiver cansado, você vai ter que atender ao chamado quando você estiver sofrendo. Não adianta você vir para cá e dizer: hoje eu estou triste porque eu briguei com meu marido, eu briguei com minha mulher, estou frustrado, estou deprimido, então hoje eu não quero ir para a igreja, e se eu for eu não vou fazer nada, eu não vou dar glória, eu não vou, hoje eu não prego, hoje eu não canto, hoje eu não louvo, hoje eu não dou glória, eu não faço nada. Ei, para com isso, porque quem te chamou agora é teu dono. E se agora você tem um dono, você não faz mais o que você quer. Você precisa entender que mesmo em meio ao sofrimento, você vai ter que fazer, você vai ter que adorar. Mesmo sofrendo, eu vou para o culto sim, porque eu sei quem me chamou, e quem me chamou vai tomar conta de tudo que está me afligindo. Quem me chamou vai cuidar dos meus problemas, vai cuidar das minhas causas. Então, que você, ainda que eu tenha brigado, ainda que eu esteja deprimida, ainda que o meu marido brigou comigo, ainda que a minha mulher brigou comigo, mas eu vou adorar, eu vou glorificar, eu vou fazer o que Deus manda, porque eu tenho um dono, e quem manda em mim é meu dono, e eu não vou parar a obra do Senhor, até porque nós sabemos que a obra do Senhor, ela não para. Por exemplo, se você, digamos, um exemplo, a irmã Mariana e a irmã Rafaela teria que louvar hoje, por exemplo. Aí, digamos, que uma delas diz assim: eu não vou para a igreja hoje não, porque eu briguei com meu marido. Eu não vou hoje, eu não estou com cabeça para louvar, eu não vou louvar hoje. Ei, ainda que elas não viessem, a obra não ia parar. Alguém ia cantar no lugar delas, mas elas estariam agindo de acordo com a palavra do Senhor, elas estariam agindo certo, elas estariam agindo de forma que agrada ao Deus Todo-Poderoso, de forma que está agradando ao Deus que as chamou, ao Deus que as escolheu, ao Deus que é dono delas? Não. Então nós temos que entender que se Deus nos chamou, ainda que estejamos sofrendo, ainda que algo esteja doendo em nós, ainda que estejamos cansados, nós temos a consciência que temos um chamado, que temos um dono. Então mesmo cansada eu vou para a igreja, mesmo cansada eu vou para o culto, mesmo sem vontade eu vou pregar, mesmo sem vontade eu vou louvar, mesmo sem vontade eu vou para o evangelismo, mesmo sem vontade tem ensaio, eu vou estar lá no ensaio, mesmo sem vontade é para fazer a obra, eu vou fazer, porque eu sei quem foi que me chamou. Então, para com esse negócio de estar dando desculpa, porque o meu dono e o seu dono, ele não está atrás das nossas desculpas. O meu dono e o seu dono,
Ele não vai entender que você simplesmente não vai fazer porque está triste, porque está cansado ou porque tem outras coisas para fazer. Quando você tem dono, você obedece ao seu dono. Quando você sabe, você entende que você não se pertence mais, mas que você pertence ao Deus Todo-Poderoso, que Ele é o teu dono. Então você para de dar desculpa e você começa a fazer a obra. Nós vemos que Jonas, ele desobedeceu, ele mudou a rota dele. Ele não foi para Nínive como o Senhor mandou, decidiu ir para Tarsis, mas nós vemos que aconteceu uma grande tempestade. Nós já conhecemos a história, os irmãos já conhecem a história, e o Senhor, ele trouxe Jonas de volta para a rota que ele havia, que ele havia traçado para ele. E Jonas acabou fazendo aquilo que Deus manda. E Jonas acabou cumprindo o chamado dele, que era pregar contra Nínive. Mesmo sem gostar, mesmo sem querer, ele acabou cumprindo o chamado, porque o Senhor, ele sabe como fazer para que eu e você venha cumprir o chamado dele em nossas vidas. Então logo nós vemos o perigo que é não obedecer à voz do dono, não obedecer à voz daquele que nos chamou e querer fazer a nossa própria vontade, querer fazer aquilo que queremos. Grande perigo é você continuar fazendo aquilo que você quer. Grande perigo é você continuar fazendo aquilo que você gosta, porque o Senhor, Ele nos diz tudo que Ele quer de nós na sua palavra. Na palavra do Senhor nós vamos ver a forma como nós temos que viver. Nós vamos entender tudo que temos que fazer para agradar ao Senhor. Na palavra do Senhor está tudo aquilo que nós devemos seguir, que nós devemos fazer para agradar ao Senhor, para agradar ao nosso dono. Então, que a gente venha entender que nós não estamos aqui para fazer mais o que queremos, nós não estamos aqui para viver mais como queremos, nós não estamos aqui mais para fazer nossas vontades, nós não estamos aqui mais para fazer somente o que a gente gosta, porque muitos, como eu falei antes, uma hora dessa queria estar em casa, queria estar descansando, mas está aqui porque entende que tem um chamado, está aqui porque entende que tem um dono, está aqui porque entende que não faz mais o que quer, mas faz o que o seu dono manda. Então, muitas vezes nossa vontade é ficar em casa, muitas vezes nossa vontade é descansar, muitas vezes nossa vontade é não sair para lugar nenhum, é ficar no aconchego da nossa casa, na quenturinha da nossa cama. Muitas vezes a gente quer fazer outras coisas, mas a partir do momento que nós entendemos que nós não nos pertencemos mais, que nós temos um dono, então isso já não nos cabe mais. A nossa vontade não nos cabe mais, a nossa vontade não nos pertence mais, porque agora a nossa vontade tem que estar de acordo com a vontade de Deus. A nossa vontade tem que estar de acordo com a vontade daquele que nos chamou. Então que eu e você venham estar entendendo que nós fomos comprados por um alto preço, por preço de sangue. Nós fomos escolhidos por Jesus, não fomos nós que escolheu Ele. Nós somos escolhidos, nós fomos comprados por um alto preço. Nós não nos pertencemos mais, mas pertencemos ao Senhor. Ele é o nosso dono. Então que a gente venha de agora em diante viver para agradar aquele que nos chamou e não para agradar a nós mesmos. Amém? Essa é a palavra que eu deixo para os irmãos e eu convido a igreja a ficar de pé. Amém? Eu peço à igreja que coloque a mão no coração e feche os olhos.